temos aqui esta sessão, no fundo, de apresentação e conversa em torno a esta antologia que o Pedro Mexia e eu acabamos de editar, que se intitula Verbo, Deus como interrogação na poesia portuguesa. E agradecer muito a presença, o interesse e o carinho de todos para um bocadinho da nossa pausa de almoço ouvirmos falar sobre poesia. Eu queria dizer alguma coisa sobre esta antologia e depois passava a palavra ao Pedro e depois leríamos um poema cada um e se houvesse questões também poderíamos conversar. Nos anos 50 e 60 existiram várias antologias em torno a esta temática. A mais famosa talvez seja a do José Régio e do Alberto Serpa, que se intitulava Na Mão de Deus, e era uma recolha de poesia religiosa ou de temática religiosa. Depois, em torno, sobretudo, a alguns temas, o tema do Natal, o tema da Virgem Maria, também alguns poetas organizaram antologias. E lembro-me do trabalho muito meritório do poeta António Salvado. E, por fim, ainda há uma antologia muito generosa, em 2 grandes volumes, organizada pelo cônego António Azevedo Pires, que se intitula Poesia e Teologia, e que também anda, atravessa o mesmo campo. O Pedro, o ano passado, desafiou-me a construirmos uma antologia. Primeiro porque nenhuma dessas antologias já existe em circulação, não as podemos comprar numa livraria, elas existem em bibliotecas ou num mercado muito alternativo. E depois, com a nossa sensibilidade e vivendo no nosso tempo, já no século XXI, o entendimento que nós temos da relação entre a poesia e a temática religiosa é substancialmente diferente daqueles motivos que levaram o José Régio, o Serpa, o António Salvado e o António Azevedo Pires a fazerem as suas antologias. No fundo, que critérios é que presidiram a esta antologia? Nós não quisemos fazer uma antologia de poesia religiosa, de maneira não é uma poesia religiosa. Queríamos fazer uma antologia de poesia. Nós os dois somos poetas, leitores, um bocado omnívoros e compulsivos de poesia, temos um determinado gosto, de maneira que aquilo que nos pareceu é que, do ponto de vista poético, esta antologia tinha de ser uma grande antologia de poesia, antes de tudo um grande livro de poesia, e depois que os poetas representados nesta antologia tratassem o tema de Deus em chave de interrogação. Não é um livro confessional, não é um conjunto de orações, é um livro sobre a procura de Deus, sobre a interrogação de Deus, em poetas para quem esta questão é uma questão fundamental para entendermos as suas obras, porque o tema de Deus é um tema absolutamente disseminado na poesia portuguesa. Não há praticamente nenhum poeta que não faça uma referência, nem que seja indireta, ao cristianismo, aos tempos litúrgicos, ou mesmo à questão de Deus, até porque a questão de Deus é indissociável daquilo que é a própria poesia como experiência humana e como experiência literária. De maneira que selecionamos 13 poetas do século XX, a começar em Vitorino Nemésio e a terminar em Daniel Faria, e selecionamos poemas que nos parecem emblemáticos da procura de Deus, da procura interrogativa de Deus que cada poeta faz. Aquilo que esperamos é que esta antologia possa servir estas duas temáticas. Por um lado, possa ser uma iniciação à leitura destes poetas.
Há poetas mais conhecidos, poetas menos conhecidos. Pensamos que Sofia de Mello Briner Anderson é uma poeta que todos nós conhecemos e lemos, mas se calhar um poeta como o Carlos Poças Falcão seja para a maioria de nós uma grande revelação. De maneira que esta antologia possa servir como iniciação ao conhecimento de nomes maiores da poesia portuguesa contemporânea. E depois, que possa ser um lugar para colocarmos a nossa própria interrogação de Deus. Um dos aspectos para mim, mais tocantes nesta antologia é ver como a interrogação de Deus é indissociável da biografia dos poetas. Não há duas interrogações de Deus iguais. Cada um a formula de uma forma irredutivelmente pessoal, ardentemente pessoal. E nesse sentido, penso que se abre o espaço para nós próprios colocarmos e iluminarmos a interrogação que fazemos de Deus. Mas a ideia partiu do Pedro Mexia, é ele o grande responsável e é ele que tem agora a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. A razão pela qual eu, aqui há uns meses, fui falar com o Tolentino com esta ideia que tinha há muito tempo, nasceu de uma dupla constatação, que no fundo é a mesma, mas uma é mais teórica e a outra é mais prática, é de que, sendo a interrogação sobre Deus, sobre o sagrado, sobre o princípio e o fim das coisas, não só uma interrogação absolutamente decisiva e constante na história da humanidade e da civilização, mas, como consequência, absolutamente decisiva na história da poesia. Quer dizer, se há 4 ou 5 temas ou motivos que aparecem constantemente na poesia, desde que há poesia, é o amor, a morte, o sagrado, etc. E, portanto, este tema não é um tema exótico, embora possa passar por exótico numa antologia publicada em 2014. Uma das razões pelas quais nós achamos que esta antologia seria um bocadinho seria interessante era o facto de ser um bocadinho a contracorrente, isto é, tendo em conta um processo de laicização acelerado e que não é de agora, que já tem algumas décadas e alguns séculos em alguns casos, tendo em conta sobretudo também um certo recrudescer daquilo que podemos chamar uma espécie de jacobinismo, no sentido de hostilidade aberta aos valores religiosos, não só cristãos. Estou a pensar dos grandes sucessos internacionais dos livros do Richard Dawkins ou do Christopher Hitchens, ou seja, o ateísmo agressivo, aquele ateísmo que sugere que fazer esta pergunta, no fundo, é coisa de pobres de espírito. Tornou-se uma moda intelectual muito relevante na última década, na última década e meia, o livro de Sam Harris, etc. Houve vários livros, sobretudo no espaço anglo-saxónico. E, portanto, esta antologia, uma antologia como estas, que em 1957, como a antologia do Régio, era, no certo sentido, mainstream, isto é, era uma antologia que vinha ao encontro daquilo que era, para todos os efeitos, uma sociedade católica, ou que se supunha assim. Eu tenho sempre dificuldade com a expressão sociedade cristã ou sociedade católica, embora o Hélio já tenha um livro sobre isso, mas sempre foi uma expressão que me causou alguma perplexidade, porque não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas enfim, apesar de tudo, 57 e 2014, do ponto de vista sociológico e religioso, Portugal não é o mesmo. Não é preciso ir à por-data para constatar que Portugal não é o mesmo neste ponto de vista. E, no entanto, o que nós verificamos é que esta questão não desapareceu e não desaparecerá enquanto houver poetas e enquanto houver pessoas, diria eu, ou seja, aquela ideia um famoso político português, do Afonso Costa, de que irradicaria a religião em 3 gerações, 50 gerações que ele previa,
apesar de tudo, digamos que foram expectativas otimistas da parte dele, e portanto parece que isso não terá acontecido. E nós quisemos fazer uma antologia, e foi sempre essa a nossa ideia, e por isso é que esta antologia, embora se chame só da poesia portuguesa, como se pode ver no índice, é uma antologia da poesia portuguesa contemporânea, da poesia portuguesa do século XX, e nós quisemos marcar, tivemos sempre uma baliza temporal muito clara, que foi o primeiro e o último poeta, que foi o Vitorino Mésio, que nasceu em 1901, e o Daniel Faria, que nasceu em 1971, e que infelizmente já morreu. Ou seja, dois poetas maiores, o Mésio é muito conhecido, o Daniel Faria está a fazer o seu caminho, e as pessoas que leem poesia habitualmente já sabem bem que é o Daniel Faria, e são dois poetas que nasceram, perdão, com 70 anos de diferença, cuja poesia é bastante diferente, mas que fazem a mesma pergunta. E a questão da pergunta surgiu a necessidade de nós termos um título. Verbo foi um título que nos surgiu quase como uma espécie de evidência, não é? A ligação entre a palavra, a palavra com minúscula e a palavra com maiúscula, não é? O subtítulo era um subtítulo que era complicado de arranjar, de conseguir, porque tinha que ser um subtítulo que fosse justo, inclusivo, abrangente, ou seja, não queríamos falar necessariamente de cristianismo, porque nem sempre se trata exatamente, há aproximações aqui a uma espécie de deísmo, ou da questão de Deus, que não é necessariamente enquadrada religiosamente, não seria também católica, porque há meramente um poeta que é protestante. Religiosa é uma palavra com um cunho que não só problemático, como não era exatamente aquilo que nos interessava, porque supõe uma espécie de, e a certa altura confrontámos, nós fizemos várias listas sucessivas, a primeira tinha quase 100 poetas, e muitos poetas que escreveram aquilo que são basicamente orações, e portanto que têm uma dimensão de quase de evidência para quem o escreve, para quem o ouve, em certo sentido, ou seja, são muitas vezes súplicas, louvores, etc. Mas o que nos interessava aqui era uma coisa um bocadinho diferente, que era a pergunta, a interrogação, a ideia de que nas várias poéticas e correntes poéticas que estão presentes neste livro, nas várias épocas e contextos culturais, políticos, sociológicos que este livro abrange, estes poetas foram fazendo essa pergunta. Foram fazendo essa pergunta de formas muito diferentes. Houve poetas que fizeram essa pergunta toda a vida. Houve poetas que fizeram essa pergunta num momento da sua vida. E vou-vos dar dois exemplos muito claros disso. Temos um caso bastante claro, que é o caso do Pedro Tamen, cujos primeiros livros são livros de poesia religiosa, cristã, de grande interrogação sobre essas matérias, e que a partir daí abandona completamente o tema, que está ligado também ao seu próprio percurso biográfico. Ainda por cima, o Pedro Tamen, e há outros casos neste livro, é uma pessoa que tem ligações a outras dimensões culturais fora do estrito mundo da poesia. Foi editor da Moraes, que foi uma editora bastante importante, esteve ligado à revista O Tempo e o Modo, que também foi uma revista muito importante, ou seja, há toda uma ligação ao que se passou no século XX português. Temos poetas cuja presença de temas religiosos é, em alguns casos, tão inesperado que há pelo menos um dos casos em que nós nem sequer nos tinha ocorrido e nem sequer tínhamos posto na nossa primeira lista, que é a lista exaustiva, que foi o Jorge de Sena. Não nos lembrámos que o Jorge de Sena sequer tratasse disso, e depois perguntámos a 2 ou 3 pessoas, e várias pessoas nos disseram, vejam os primeiros livros do Sena. E de facto, se forem ver os primeiros do Jorge de Sena que estão neste livro, o Sena fazia esta pergunta de forma especialmente interrogativa e angustiada, e ali mais ou menos numa fronteira entre a crença e a descrença, mas fazia a pergunta. E portanto, se virem o índice deste livro, estão aqui muitos destes 13 poetas, são poetas que estariam, e isso o Plantino disse e também é importante, que estariam em qualquer antologia de poesia portuguesa contemporânea, fosse qual fosse o tema. Não é possível fazer uma antologia da poesia contemporânea em que não esteja o Nemésio, o Sena, a Sofia, o Rui Belo, etc. Pelo menos estes.
A outra preocupação que tivemos foi que houvesse uma espécie de equilíbrio, embora não fosse proposito, quer dizer, não foi feito ao milímetro, até porque há aqui algumas lacunas no sentido temporal, alguns hiatos temporais pequenos, mas há poetas nascidos nas várias décadas, e nós tentámos que isto tivesse transmitisse essa noção de que, com poéticas muito diferentes e com abordagens muito diferentes, poetas nascidos nos anos 10, 20, 30, 40, nos anos 40 acho que não há nenhum, mas 50, 60, 70, esta pergunta é feita e os poetas continuam a descrever sobre isso. Nós tínhamos empiricamente a impressão, e que não é totalmente falsa, como é óbvio, que este tema tinha desaparecido. Se nós pensarmos na geração dos poetas que têm hoje 30 e muitos, ou 40 e tal anos, este tema é, digamos, absolutamente marginal, digamos assim. Ou seja, há o caso do Daniel Faria, que, como disse, infelizmente morreu muito novo, mas dos poetas que são da minha geração, teria muita dificuldade em fazer uma antologia só com poetas da minha geração, ou acho que nem sequer seria possível. O que significa uma coisa tão simples quanto isto, que a poesia acompanha a sociologia, acompanha a sociedade em que vive, acompanha a progressiva laicização e desinteresse, etc. E, portanto, a última nota que eu queria deixar era que os poemas têm estes poetas, que há aqui uma mistura de, não só há uma sucessão geracional, mas como há, suponho que 7 poetas mortos e 6 poetas vivos, coisa, acho que é essa, o que também foi por acaso, mas que nós queríamos que isso acontecesse. Há nomes que são menos óbvios, por exemplo, o José Bento, que é muito conhecido como tradutor e pouca gente sabe que ele é poeta, o Cristóvão Pavia, que foi um poeta que morreu muito novo, mas que foi muito importante na sua geração, e depois há uma série de poetas, sobretudo os mais recentes, que são um duplo desafio, acho eu, para o leitor, porque são um desafio no sentido de que não é muito evidente que estejam aqui, ou seja, várias pessoas estranharam, ainda sem ler, porque é que está fulano de tal, até porque, em alguns casos, não é só a sua pertinência temática, mas é a própria noção de poesia, do que é o poético, que mudou muitas vezes. Vou-vos dar um exemplo, que é o exemplo mais nítido. Pode haver pessoas que, pegando nesta antologia, e nós queríamos provocar essa espécie de incomodidade, enfim, não por sadismo, mas porque acho que as pessoas se devem sentir incomodadas. Quer dizer, uma pessoa que não se sinta incomodada com este tema vai se sentir incomodada com o tema. Este é um tema para incomodar as pessoas. E há aqui poetas que podem parecer estranhos nesta antologia, numa antologia chamada Deus como Interrogação, mas que, no fundo, as pessoas que as sentem como estranhas senti-las-iam como estranhas em qualquer antologia. O caso da Adília Lopes, que é um caso de uma autora que tem uma noção de poesia que, digamos, que está nos antípodas daquilo que muitas pessoas consideram que é, na sua cabeça, a definição de poesia, em que existe uma certa noção de elevação e de construção, enfim, mais uma solenidade, se quiser, o que neste tema ainda pediria mais, se calhar, na ideia de muitas pessoas, e de repente aqui são confrontadas com pequenos poemas idísticos e com anotações cotidianas, às vezes quase chocantes, nas suas comparações e na sua linguagem, e nós também quisemos isso, ou seja, nós quisemos, ou nos poemas do Armando Silva Carvalho, onde ele vai encontrar esses rastros da sua interrogação de Deus em sítios e em companhias inesperadas, porque, na verdade, se quisermos até utilizar uma comparação bíblica, na verdade, se há episódio que acontece na Bíblia, é Jesus ser censurado pelos sítios que frequenta e pelas pessoas com quem se dá. É um tema recorrente, mas tu falas com esta mulher, tu vais a esta festa, e essa ideia de desadequação, não é desadequação, mas de uma coisa que pode parecer imprópria, interessava-nos muito, e é uma das coisas que mais nos deu
acho eu, gozo agora que temos a antologia pronta e publicada, é que pessoas nos digam: nunca pensei que esta pessoa pudesse entrar, citei o caso do Armando ou da Adília, por exemplo, mas depois de ter lido é óbvio para mim. Já várias pessoas me disseram isso. E esse é um aspecto muito, muito interessante. O último aspecto, e com isto termino, é que um dos aspectos mais presentes no livro, do princípio ao fim, e isso tem tudo a ver com Deus, num certo sentido, mas também tem tudo a ver com a poesia ou com a literatura, ou com a civilização, se quisermos, é que é o constante diálogo com a Bíblia. Ou seja, o constante diálogo com o texto bíblico, com as imagens bíblicas, com as parábolas, com as figuras bíblicas. Não há quase poeta nenhum, se é que há algum poeta aqui nesta antologia, que não dialogue de alguma forma com o texto bíblico. E é muito estranho perceber que, digamos, esse lastro bíblico, que é, apesar de tudo, formativo, que é mesmo formativo da nossa civilização, se tenha perdido ao ponto de tornar quase ilegíveis certos momentos da história cultural do Ocidente. Eu vou-vos dar um exemplo, e com isto termino, que é, já não vou falar da arte sacra ou do Bach, não vou falar de exemplos tão canónicos e tão elevados. Eu lembro perfeitamente de ter visto um determinado filme recente, que muitos conhecerão, chamado Magnolia, de Paul Thomas Anderson, em que, a certa altura, peço desculpa se estou a estragar o filme para quem não ouviu, a certa altura há uma cena absolutamente insólita, que é uma chuva de sapos. Começam a chuva de sapos. E lembro-me de ter visto esse filme com uma pessoa muito mais nova que eu, a quem eu comentei no fim, completamente inesperada, aquela cena bíblica. E essa pessoa me ter dito: mas bíblica porquê? E eu: então, chuva de sapos. Sapos, mas porquê? As pragas do Egito. Pragas do Egito? Ou seja, na verdade, eu creio que o Paul Thomas Anderson não é de toda uma pessoa religiosa, portanto, o cineasta não tinha uma intenção propriamente confessional ou catequética, estava simplesmente a ir buscar ao enorme vocabulário e recurso imagético que o cristianismo nos legou uma imagem fortíssima. Mas é uma imagem fortíssima, quer dizer, não vale a pena usar palavras se as pessoas não conhecem o alfabeto. Não é? E, portanto, uma pessoa que não tem essa referência, uma pessoa que não saiba quem é Lázaro, não consegue perceber uma referência. Silvia Plath tem um poema chamado Lady Lazarus, por exemplo. Se a pessoa não saber quem é Lázaro, não percebe o poema. E, portanto, essa ideia de que o texto bíblico está omnipresente nestes poemas é tão forte que nós quisemos acabar, quer dizer, foi um pouco por acaso, mas depois, quando escolhemos o último poema a incluir, não foi tanto por acaso assim. O último verso do último poema do livro, que é um poema de Daniel Faria, acaba assim: desço à escritura como os veados aos salmos. E nós achamos, quando encontramos isto, dissemos: isto é uma bela maneira de terminar a antologia. Vamos beber água pura.